Olá, bem-vindos novamente. Eu sou a professora Virgínia e, dando continuidade ao desafio proposto pelos meus ex-alunos, vamos ao segundo capítulo do projeto Fernando em Pessoa. Dentro de sua obra ortônima, como já vimos, aquela que ele assina com seu próprio nome, temos sua incursão no gênero épico. Épico, entre aspas. Por quê? O que é gênero épico? A matéria épica é a narração de feitos grandiosos, grandes aventuras de personagens com características surpreendentes que não representam um indivíduo. O herói é sempre coletivo, ele representa um grupo, uma tribo, uma nacionalidade. Mensagem é gênero épico? Então, entre aspas, à moda de Fernando Pessoa. Ele dialoga diretamente com Camões, também na busca de rastrear esse itinerário da nacionalidade portuguesa. No episódio passado, eu deixei de mencionar propositadamente Mensagem como tendo sido publicada em vida do autor, porque ela não foi apenas e tão somente publicada, ela se notabiliza porque Fernando Pessoa participou de um concurso com Mensagem. A sua publicação acontece em 1º de dezembro de 1934, dia das comemorações da restauração de 1640, data importante em que Portugal restaura sua independência da Espanha. Quando morre Dom Sebastião, em 1578, ele não deixa herdeiros. O seu parente mais próximo era o rei Filipe II da Espanha. Dom Filipe invade Portugal e anexa seus domínios. Nós voltaremos a mexer com essas histórias quando trabalharmos o Poemas para melhor entender. Ele concorre então ao prêmio Antero de Quental. E quem diria, nosso poeta perdeu para Romaria, uma coletânea de versos do padre Vasco Reis, que ilustrava a fé do povo como convinha ao regime daquela época. Vejam então que até o grande Fernando Pessoa já teve que se contentar com o segundo lugar. Hoje, Mensagem é reconhecida como uma obra capital da poesia portuguesa. Seu nome original era Portugal, pretensioso para um concurso. Então, supersticioso, cabalístico, místico, Fernando Pessoa resolve trocar para Mensagem, o mesmo número de letras da palavra Portugal, e é a sua mensagem ao povo português. Podemos dizer que em Mensagem, Fernando Pessoa relê liricamente a grande epopeia do povo português, num diálogo explícito, mas com um ponto de vista diferente de Camões. Também teremos que voltar ao mestre Camões, necessariamente quando dos comentários dos poemas. Seu olhar tem uma dimensão subjetiva própria do lirismo. É nosso Fernando Pessoa sempre multiplicando, misturando técnicas, aqui no caso, o lírico e a matéria épica. É um poema nacional, uma versão moderna, espiritualista e profética de Os Lusíadas. Como em Camões, temos uma estrutura rigorosamente arquitetada. Também evoca a história de Portugal de modo fragmentado. Não há uma perfeita linearidade histórica. Enquanto Camões trabalha em diversos níveis narrativos, Pessoa apresenta uma linguagem interpretativa com reduzida narração. É um texto constituído por 44 poemas breves, agrupados em 3 partes principais. Primeira parte, Brasão. Segunda parte, Mar Português. Terceira parte, O Encoberto. A primeira parte, o Brasão, retrata o nascimento da fundação da nacionalidade. Temos um desfile de heróis lendários ou históricos, desde Ulisses, Dom Afonso Henriques, Dom Dinis, até Dom Sebastião. Ele elege alguns personagens e nos vai apresentando, reconstruindo assim a história. A segunda parte, Mar Português, é a realização de Portugal, a busca do desconhecido, o esforço heróico da luta com o mar, o apogeu da nação portuguesa, os descobrimentos. Terceira parte, O Encoberto,
retrata a morte das energias de Portugal, o sebastianismo, o messianismo do mito sebástico e a construção do Quinto Império, que surge na Bíblia, está nas Escrituras, e torna-se mito em Portugal, incrementado, divulgado por Bandarra, que era um sapateiro trovador que cantava a volta de Dom Sebastião. Ele vai ser retomado por Padre Vieira e reformulado por Fernando Pessoa. No terceiro capítulo, nós vamos apresentar mais detalhadamente a primeira parte de mensagem, brasão. Vamos escolher alguns poemas e comentar. Relembro, aceitam-se sugestões. Antes de encerrar este segundo capítulo, eu vou contar uma curiosidade sobre Fernando Pessoa. Vou tentar fazer isso em cada episódio, trazer algumas das suas estranhezas e seus casos diferentes, casos que viraram folclore ou lenda que não se sabe nem se são verdade. Conta-se que, entre 1927 e 1928, ele trabalhava numa agência de comunicação e foi chamado para fazer o slogan da Coca-Cola que começaria a ser comercializado em Portugal. Ele teria escrito a seguinte frase: primeiro estranha-se, depois entranha-se. Esse é Fernando Pessoa. Eu não poderia terminar sem trazer o poeta em pessoa com alguns de seus versos mais conhecidos. Vamos lá. Talvez vocês conheçam o verso que eu vou dizer, mas não saibam em que poema ele se insere. Mar português, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Até o próximo Fernando em Pessoa. Não esqueçam de curtir, comentar e sugerir. Até lá. Obrigada.